falar um pouquinho sobre os distúrbios do sistema vestibular, tá bom? É muito conhecido, né, comumente chamado de labirintite, mas a gente tem vários tipos de distúrbios do sistema vestibular. E se você não sabia, você pode buscar ajuda, né, com profissionais qualificados, médicos, fisioterapeutas, que são especialistas nesta abordagem e melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Então, não é normal se você tem a vertigem, né, vulgo tontura ou labirintite, tudo roda, isso não é normal, tá bom? Então, busque ajuda com profissionais qualificados. Então, as principais causas das disfunções, né, dos distúrbios no sistema vestibular, eles vão se dar por doenças ou traumas, que podem se dar por traumas direto, né, ou na região que é periférica desse sistema, ou por trauma através de uma cirurgia, por exemplo, tá bom? Então, a gente tem dois tipos básicos, assim, maiores, né, de distúrbios do sistema vestibular, que se dão em periféricos e centrais. Então, central, quando você tem uma lesão ou um trauma na região correspondente ao sistema vestibular no cérebro, e periférico, quando a gente tem um trauma ou uma doença no ouvido interno. Por isso que está relacionado com a coisa da vertigem, da labirintite, né, do labirinto. Tá bom? Então, essas são as principais causas. Quais são os principais sintomas, né? O que a pessoa que tem esse distúrbio do sistema vestibular, normalmente ela relata. Então, a tontura, a vertigem, os distúrbios que são visuais ou do olhar, distúrbios do equilíbrio, e com isso ela vai ter tanto as atividades de vida diária como a participação social, né, na comunidade, na sociedade afetada, tá bom? Existem técnicas específicas para cada tipo de distúrbio vestibular. Então, tem distúrbio vestibular que tem a ver com postura, alterações no sistema, como eu falei, tem vertigem relacionada à migrânia, que a gente já falou até um pouquinho, né, sobre as tonturas, com doenças específicas, que são esclerose múltipla ou concussão, que não é tão comum no Brasil, é mais comum em esportes de alto impacto, né? Então, como os norte-americanos, com futebol americano, é muito comum essa concussão, que é um movimento do cérebro dentro da caixa craniana, podendo acarretar alguns prejuízos para o indivíduo, tá bom? Então, essa revisão sistemática, na verdade, ela é uma atualização de uma revisão sistemática prévia de 2007. Essa revisão é de 2015, mas ela é registrada, né, na Cochrane, tá bom? Quem é a Cochrane? É uma base de dados, na verdade, como se ela regulamentasse as revisões sistemáticas, né, e analisasse a qualidade de ensaios clínicos, mas principalmente de revisões sistemáticas que incluem ensaios clínicos mundialmente. Então, tudo que tá na Cochrane é altamente confiável, tá bom? Então, os resultados dessa revisão sistemática, que na verdade eu trouxe mais para introduzir o assunto e alertar você para o fato de que se você tem vertigem, você pode buscar e deve buscar ajuda, né, com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, com profissionais qualificados na área, para melhorar a sua qualidade de vida, tá bom? Então, foi mais para introduzir, e nos próximos vídeos eu vou trazer um pouquinho mais sobre o que é realmente, exatamente essa reabilitação, tá bom? Como que ela ocorre. Então, essa revisão sistemática que está registrada na Cochrane, tá? Excelente, tá bom? Os estudos incluídos são de alta a moderada qualidade metodológica, né? De evidência científica, então, eles recomendam fortemente a reabilitação vestibular para indivíduos que têm, principalmente nessa revisão, né, um tipo de vertigem que se chama disfunção vestibular unilateral e periférica, e eles também fazem uma sugestão, né, para quem tem vertigem paroxística, que também é bem comum. Então, esses nomes são um pouco complicados, eu não vou entrar na definição de cada um, mas o que é importante, se você tem vertigem, busque ajuda, porque os diagnósticos, eles são diferenciados, tá bom? Então, a revisão, ela vai falar sobre a eficácia, né, tipo, a efetividade da reabilitação do sistema vestibular para quem tem a vertigem unilateral, né, alteração do sistema vestibular unilateral e periférica, se ela tem efetividade para melhorar os sintomas que eu falei. Então, a tontura, os distúrbios visuais ou do olhar e os distúrbios do equilíbrio, que também vão
influenciar diretamente a marcha, tá bom? Os principais objetivos da reabilitação vestibular, né, dos estudos que foram incluídos nessa revisão, vão ser sempre ensinar ao paciente, né, como que ele pode conviver com essa disfunção, tá bom? Então, isso é um dos pontos principais da reabilitação vestibular. Aqui, eles incluíram apenas a reabilitação vestibular com exercícios ativos, né? A gente também vai ter manobras passivas para reabilitação vestibular, que são mais efetivas, como eu vou falar depois, para quem tem vertigem paroxística. Por isso que é importante determinar o tipo, não só se tem vertigem ou não. Por isso que você tem que buscar um profissional que seja qualificado. Então, os principais pontos da reabilitação para esse tipo, para essa revisão, né? Para quem tem unilateral e periférica. Normalmente se dá por trauma direto, né? Cirurgia ou uma doença específica na região do ouvido interno, tá bom? Então, vai ser a dessensibilização do sistema vestibular. Então, o paciente, ele aprende exercícios para provocar os sintomas e ele ir se acostumando com os sintomas, né? Não que ele se acostuma, mas quando ele tiver os sintomas, ele já não vai estar não vai ser tão afetado pelos prejuízos do sintoma. Ele aprende também a coordenar o olho e a cabeça, que é muito comum nesse tipo de disfunção, a pessoa não coordena, né? Então, a cabeça vai para um lado, o olho para o outro, e o que piora a vertigem. Melhora da marcha do equilíbrio, aprender sobre a condição para poder conviver com ela e ser mais ativo na sociedade. Então, eles incluíram 39 estudos, que foram ensaios clínicos, que testaram, né, compararam a efetividade da reabilitação vestibular com medicação, cuidado usual, ou seja, cuidado com a pessoa que tem vertigem, não deixá-la fazer nada, mais ou menos isso, manobras passivas, controle ou placebo, que eu já falei para vocês em outros vídeos, né? Então, ou ela só posiciona, né, no exercício ou na manobra, ou ela realiza um movimento, mas que não é exatamente o movimento que é da manobra, tá? Então, simula a manobra, mais ou menos isso. E outro tipo de reabilitação vestibular. Então, essa revisão incluiu exercícios ativos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, só para vocês verem, né? Como são esses exercícios ativos. Então, para a cabeça, para o olho, equilíbrio. E as manobras passivas, tá bom? Que, com base nos resultados, elas são mais importantes para quem tem essa vertigem paroxística, tá bom? Mais do que a reabilitação ativa. Então, para quem tem paroxística, as manobras passivas, o terapeuta faz, especializado, é mais efetiva para diminuir os sintomas de tontura, distúrbios visuais do olhar e do equilíbrio do que o exercício ativo, tá bom? E eles também compararam com outro tipo de intervenção. Então, por exemplo, uma manobra para dessensibilizar, outra para o olhar. Qual foi melhor? Então, o resultado mostrou que nenhuma foi melhor do que a outra. A reabilitação vestibular com exercícios ativos, ela é efetiva para melhorar os sintomas dos pacientes. Quais sintomas? A tontura, a participação social, a melhora da marcha, o equilíbrio, os distúrbios visuais e as atividades de vida diária. Óbvio, não foi o único estudo que concluiu isso, mas os estudos que avaliaram cada um desses pontos especificamente mostraram que foi efetivo comparado ou com placebo, ou com cuidado usual, ou com medicação, ou com grupo controle ou placebo, como eu disse, tá bom? E que a manobra passiva é mais importante para quem tem a paroxística, melhorando os mesmos sintomas, tá bom? E aí, o principal, nenhum tipo de reabilitação vestibular apresentou efeito adverso e nenhuma foi superior que a outra. Então, ambas melhoras, e se elas são combinadas ou não, comparado com placebo ou não, elas vão melhorar também, tá bom? Então, o que a gente tem? Que se você tem vertigem, né, se você tem uma qualidade de vida que é afetada por isso, né, porque muitas vezes você perde a independência por conta dessa vertigem, porque você nunca sabe quando ela pode aparecer, o que pode acontecer, né, você pode se machucar, inclusive, é que você tem como pedir ajuda, né, como buscar ajuda, desculpa, e com profissionais que sejam qualificados, tá? E que podem melhorar esses sintomas que afetam tanto as atividades de vida diária e a participação do indivíduo, tá bom? Então, se você tem dúvida, deixa aqui pra gente, chama no direct,
entre em contato com a gente, né, para esse tipo de intervenção, que a gente tá disponível para poder ajudar. Tá bom? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Nos próximos vídeos eu vou falar especificamente, vou trazer um pouco mais dos exercícios para vocês só conhecerem, né? Mas o importante sempre é aprender com alguém que é especialista na área, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer coisa, deixa aqui pra gente. Também vou deixar o link pro artigo. Tchau!